Nós falamos aqui sobre o condensador ectoplasmático e vamos relembrar isso que nós falamos numa das aulas anteriores. Toda reunião tem um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos dos encarnados quanto dos desencarnados. Este centro é um reservatório de plasma sutilíssimo, proveniente das vibrações mentais dos presentes, possibilitando a criação de formas-pensamento, constituindo entidades, como assim? Entidades que aparecem deformadas, é retirado desse depósito energias para fazer uma espécie de cirurgia de reconstituição do perispírito, paisagens, telas, formando-se até já mesmo jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, lares, oficinas e outros quadros em que o comunicante sinta-se retornando à realidade passada, pretérita, o que, por certo, irá sensibilizá-lo profundamente, favorecendo a interferência dos benfeitores espirituais. Ou seja, isso não é um trabalho psicológico apenas de ilusão, é uma criação mental com as energias doadas por todo o grupo, principalmente os médios de sustentação. Continuando, toda essa movimentação visa revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos que ainda jazem em trevas mentais. Como assim? Muitos espíritos que encontram-se na espiritualidade, em sofrimento ou em regiões trevosas, eles não conseguem enxergar ah, mais as coisas, estão em trevas. Então, o choque anímico é o termo que se dá quando ele é acoplado ao médium, né? Ele passa a ter as sensações e os sentidos do médium, da visão, da audição. Isso é um trabalho que é intensificado pelos benfeitores espirituais, né? Por isso que tem esse último parágrafo. Toda essa movimentação visa revitalizar, fazê-lo enxergar. Isso é um benefício tremendo para o espírito, né? E também um outro recurso que já falamos em aulas anteriores é a tela ectoplasmática. Esse aparelho, informou Aulo Gentil, é um condensador ectoplasmático. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião. Mas se estamos à frente de um condensador de forças, considerei, isso é a fala de André Luiz, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Exato, confirmou o assistente. As energias ectoplasmáticas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros. Então, nós estamos comentando sobre isso desde o início, né? Todos contribuem, mas quem tem a maior contribuição ainda é o médium de sustentação. Porque, lembrando, os demais estão envolvidos na sua tarefa de serem ostensivos. Continuando, vamos agora falar um pouco sobre as funções até deduzidas do que estamos falando e que constam nas obras doutrinárias. As funções sobre o médium de sustentação. A primeira é orar com fervor. O que é orar com fervor? É orar acreditando no que você está fazendo. Não é só uma oração mecânica, é orar por orar, não. A oração é sempre resultado de uma atitude consciente. Você saber o que e por que está orando. Então, isso é orar por fervor e também acreditando que o que você está pedindo na oração será atendido, conforme os desígnios divinos. Orar com fervor para sustentar a corrente vibratória da reunião, auxiliando a espiritualidade no fortalecimento dos diversos campos de segurança energética, ao trabalho, grupo, casa, etc. Irradiar energias curativas, reconstituições perispirituais e modeladoras, telas mentais, objetos, paisagens, etc. Manter a receptividade mediúnica, facilitando a psicofonia e auxiliar no desdobramento dos médiuns. Acalmar o espírito comunicante com suas doações energéticas. Ora, para fazer tudo isso, é necessário que você esteja acompanhando os diálogos. Mas às vezes você tem várias comunicações ocorrendo simultaneamente e é quem que você vai atender? Às vezes é mais próxima, ou então você está irradiando de uma maneira geral. Nós vimos que em cima da mesa fica
um coletor energético para tudo e a espiritualidade vai trabalhando. Então, quando você aqui irradiar energias curativas, por exemplo, você está ouvindo um dialogador trabalhar com esse tipo de diálogo, reconstituindo um perispírito de alguém, você está doando energias e acompanhando o raciocínio do dialogador, né? Como se fizesse parte de uma equipe cirúrgica. O outro item, manter a receptividade mediúnica, né? Facilitando a psicofonia. Você está percebendo que o médium ele está tendo dificuldade de se comunicar? Você vai mentalizar, ajuda ele, pedindo aos benfeitores, a Jesus que o auxiliem nesse trabalho. Acalmar o espírito comunicante com suas doações energéticas. Você está vendo, acompanhando o diálogo e vê que o espírito está muito nervoso. E você vai irradiando, Jesus, acalma esse nosso irmão. Então você faz parte de todos os diálogos. De alguma forma, é verdade. Acompanhar os diálogos, como estávamos falando. Vibrando com empatia, auxiliando o doutrinador em sugestões mentais, e não o oposto. O doutrinador está indo na direção errada. Você não pode pensar assim. Querendo doutrinar o espírito ou criar animosidade com este, o qual pode se sentir rejeitado ou aproveitar a falta de sintonia. Né? Você já tem uma má vontade, uma reserva com o trabalho daquele dialogador, e toda vez que ele está dialogando, você acha que ele está fazendo errado, que ele está no sentido errado. Se você achar isso, você tem que conversar com o dialogador em particular um dia após a reunião, ou antes da reunião, e ouvir a troca de informações, e não ficar agindo no bastidor. Eu não aceito isso, eu acho que ele não doutrina bem. Nossa, você tem que se preparar, falar com jeito, para ajudar. Nós não vimos ainda há pouco que um grupo mediúnico tem que ser como um feixe de varas, tem que haver a união de propósitos. Vejam só, Jesus, dentre os apóstolos, admitiu a presença de Judas, sabendo que ele iria trair a todos. E mesmo assim, deixou. Nós temos que fazer parte da solução e não do problema. Então, a nossa vida num grupo mediúnico, numa casa espírita, tem que ser construída em cima de valores evangélicos. Aquilo que o Espiritismo quer que a gente se transforme para melhor. Então, nós temos que vestir uma nova roupagem numa atividade espírita, principalmente no grupo mediúnico, que é o principal agente da nossa transformação. Nós estamos ali para nos tornarmos melhores, a cada reunião um pouco melhores que na reunião anterior. Continuando, colaborar com o dirigente do grupo, relatando o que sente, vê e percebe durante a reunião pela sua sensibilidade. Né? Nós veremos isso numa outra aula, que tem a parte da avaliação da reunião mediúnica, que você tem que relatar o que sentiu. Olha, eu senti algo diferente quando o dialogador estava conversando com aquele espírito. Eu tive uma visão. Não pode ter medo. Ali o grupo mediúnico é uma família. Você tem que relatar o que vê, o que perceber. O que o médium de sustentação não deve fazer? Aqui tem só dois elementos, mas são extremamente importantes. Não pode dormir. Mas olha só, é muito difícil o trabalho do médium de sustentação. Eu tenho que ficar concentrado aqui uma hora e meia. Isso é impossível. Mas você não é um elemento passivo, é disso que nós vamos continuar a falar aqui e de uma maneira mais efetiva. Nós vamos detalhar o trabalho do médium de sustentação. Nós vimos as funções, agora nós vamos ver como fazer. Tá? Eu acho que eu estive desdobrado hoje. Né? Dormir, eu acho que a espiritualidade me usou para desdobramento. Não é para você o desdobramento. Desdobramento é só para o ostensivo. Você tem um papel ativo numa reunião mediúnica. A espiritualidade não vai usar você para se desdobrar. Acreditem nisso. Pode ter gente que fale diferente de mim. Tá? É a minha opinião, baseada em um tempo de espiritismo, em estudos, em prática espírita, como a gente está tentando provar aqui. Cada um tem provar dentro da própria doutrina. Tem uma função. O médium de sustentação não é para se desdobrar. Então, quem diz isso estava dormindo e está querendo enrolar a gente.
Outra coisa que o médium não pode fazer, ficar pensando em problemas pessoais e pedir ajuda a parentes e amigos ou a si mesmo. Como assim? Aí ele está ali, tem que se concentrar, o tempo não passa, ele começa a desfocar, ele começa a pensar em coisas fora da sala. Aí ele não faz parte mais da corrente, né? É, é um trabalho que o médium tem que fazer consigo mesmo. Em resumo, o médium de sustentação não pode ficar desatento de forma alguma, de forma a não estar participando da reunião. Tem de estar focado para os mentores manipularem suas energias. Você é importante. A espiritualidade e os demais componentes do grupo precisam de você. Seja responsável. E por isso, então, falando em responsabilidade, vêm os deveres do médium de sustentação. Alguns poucos aqui, que são extremamente importantes. Responsabilidade. O médium de sustentação deve sempre lembrar-se que é parte de uma equipe colaborando em tudo que for possível. Estudo. Tanto quanto o médium ostensivo, o médium de sustentação precisa conhecer a mediunidade e tudo o que diz respeito ao trabalho com a espiritualidade, a fim de auxiliar eficientemente os componentes do grupo. O estudo doutrinário proporciona segurança ao desenvolvimento mediúnico, pois não são os espíritos que se desenvolvem, os médiuns sim, pela apuração das faculdades receptivas, alargando as suas capacidades de cooperação. Isso aqui não é tão óbvio assim, não. Tem muita gente que acha que não, eu sou médium de sustentação, já fiz o estudo sistematizado, não preciso mais estudar, eu vou estudar só um pouquinho. Ou o que eu vou estudar? Vou ler um romance espírita. Você pode ler romance espírita, pode ler muita coisa, mas nunca pode deixar de ler assuntos ligados à mediunidade, assuntos ligados à reunião mediúnica, né? Porque essa é a sua tarefa. Você faz parte de um todo e tem que capacitar-se permanentemente. Frequentar outras palestras específicas sobre isso, cursos na casa, tem que se aprimorar sempre. Você tem que se sentir útil e num trabalho mediúnico. Nós falamos ainda há pouco que até a própria mediunidade vai se desenvolvendo com o tempo. Talvez não a ostensiva, mas outras sensibilidades suas. Para isso tem que haver o esforço da sua vontade. Eu estou ali, eu tenho que ser útil, eu tenho que estudar, eu tenho que entender o que está acontecendo. Tem que se respeitar e se fazer respeitado pelo seu conhecimento. Você não pode se permitir ser apenas mais um. Firmeza emocional e mental. Como é o responsável pela manutenção do padrão vibratório durante o trabalho, deve ter firmeza de pensamentos e sentimentos, a fim de evitar desequilíbrios emocionais e espirituais que poderiam pôr a perder a segurança do trabalho e dos outros trabalhadores. Todos nós passamos por momentos difíceis, e às vezes até costumeiramente, conforme a vida de cada um. O fato de você ser espírita ou ser médium, você não estará protegido numa campânula de vidro para que nada te aconteça, porque você faz parte de um trabalho mediúnico. Muita coisa você será protegido, é verdade. Mas tem coisas que nós teremos que passar para nos superarmos, para aprendermos, para nos melhorarmos. Então, você tem que se preocupar em chegar mais cedo no trabalho mediúnico, se equilibrar depois de um dia difícil, tenha tido problema em casa, no trabalho, na rua. E qual é a tua motivação para isso? É aquele pensamento real que estamos falando. Eu sou uma peça importante. Eu hoje, com essa aula, estou me conscientizando de que eu sou alguém muito importante neste trabalho. Eu não sou mais importante que os outros, mas sou tão importante como os outros para determinadas tarefas e até um pouco mais importante para outras tarefas, assim como o psicofônico é um pouco mais importante para o intercâmbio, assim como o dialogador é um pouco mais importante, porque ele tem que conversar com os espíritos, assim como o dirigente é um pouco mais importante, porque ele que é o maestro da reunião. Então, tem essas diferenças, sim, mas todos são elos de uma corrente. Equilíbrio vibratório. Como trabalha principalmente com energias que movimenta
com os seus pensamentos e sentimentos, deve buscar ter um padrão vibratório médio elevado em todas as circunstâncias da vida, a fim de poder se manter equilibrado em qualquer situação e poder ajudar o grupo. Para isso, deve observar a prática do Evangelho no lar ou atividade similar de limpeza e harmonização energética, bem como a preparação necessária na noite que antecede o trabalho e no dia da reunião, cuidando do descanso, da alimentação, da higiene física e mental, etc. Você, veja só, estamos colocando o tempo todo aqui que o médium de sustentação é um médium. Ele tem os mesmos deveres que todos os demais. Ou seja, você é médium 24 horas. Ah, mas eu sou de sustentação. Nós estamos mudando essa ideia aqui hoje. Eu sou de sustentação. Eu tenho um papel importante. Então, eu tenho que fazer evangelho no lar. Eu tenho que tomar um passe de vez em quando, assistir uma palestra, frequentar estudos. Eu sou um elo de uma corrente. Nós vimos lá no início da aula aquele episódio do livro, salvo pelo elemento de sustentação. Não esqueçam aquilo.